A desistência voluntária, pessoal, está na primeira parte do artigo 15, né? Que é o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. E daí, posteriormente, vem o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz está na segunda parte, que é impede que o resultado se produza. Aqui, então, nós temos esses dois institutos. A doutrina vai falar que tanto a desistência voluntária como o arrependimento eficaz são formas de tentativas abandonadas, tá? São formas de tentativas abandonadas. Nessas hipóteses, nesses casos aqui, então, o resultado ele não ocorre por vontade do agente. Vejam só, a doutrina vai falar, são formas de tentativa abandonada. Isso é só uma classificação doutrinária, né? Por quê? Porque nós vimos que na tentativa o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? São circunstâncias que estão fora da sua vontade. Aqui nessas duas hipóteses da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, então que a doutrina chama de tentativa abandonada, o crime, o resultado que o sujeito queria, ele só não se consuma porque o próprio agente criminoso que deu início à execução, ele não quer mais esse resultado, tá? Então, no meio da sua ação, no meio da execução do delito, ele desiste. Ou ele desiste de continuar, né, na execução desse delito, ou então ele se arrepende de consumar o delito e ele toma algumas medidas para que o resultado, vamos ver especificamente essas situações, tá? Então essa é a hipótese. Ele arrepende do cometimento ou ele toma algumas providências para que o delito não ocorra, tá? Para que o delito não ocorra. Então, pessoal, guardem isso. Embora a doutrina vá falar que isso é uma forma de tentativa abandonada, essas situações se diferem da tentativa. Essas situações, então, se diferem da tentativa, né? Existe uma fórmula chamada de fórmula de Frank. A fórmula de Frank, ela é muito importante e torna fácil nós guardarmos isso. Olha só, a fórmula de Frank. Frank, né, quando pensou isso, disse assim, na tentativa, olha só, na tentativa, o sujeito fala, eu quero o quê? O resultado, mas não posso. E por que não pode? Por circunstâncias alheias à sua vontade, né? Então, ou acaba os projéteis lá para ele dar tiro, ou então alguém socorre a vítima, ou chega a polícia e prende o sujeito no momento que ele estava praticando aquele crime, tá? Então, a frase é essa, eu quero, mas eu não posso. E aqui na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, aqui a frase do sujeito, a fala do sujeito é, eu posso, mas eu não quero, tá? Então, olha a diferença, na tentativa, eu quero, mas não posso. E no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, eu posso, mas eu não quero. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar isso muito claro. Então, num crime de homicídio, por exemplo, vamos lá. Imagine que o sujeito saca a arma, atira no sujeito, ele dá 6 tiros, né, Jade? É isso, né? 6 tiros ou 8. 6. Né? Então vamos que que ele está lá com um 38, um revólver, com 6 tiros. Ele deu 6 tiros. E após descarregar o 38 nesse sujeito, o sujeito não morre. E chega alguém e presta socorro para a vítima, leva até o hospital, ela não vem a morrer. Olha só o que acontece. O sujeito ele queria o resultado, mas ele não pôde. Por que ele não pôde? Por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? E aqui, na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, tá? Então vamos lá. Aqui o sujeito está lá com esse mesmo 38, ele dá o primeiro tiro. E após dar o primeiro tiro, né, ele desiste de continuar na prática do delito.
Olha só, ele pode, porque ele tinha mais 5 projéteis ali que ele poderia disparar contra esse sujeito. Então ele pode, mas ele não quer prosseguir, tá? Ou então, depois de ter disparado o tiro, ele se arrepende e eficazmente presta socorro a essa vítima, a essa pessoa, para que o resultado não se consume, tá? Então, se vocês conseguirem guardar isso, vocês não confundirão tentativa com desistência voluntária e arrependimento eficaz. A tentativa é o eu quero, mas não posso. Isso. A tentativa, então, eu quero, mas eu não posso, tá? Eu quero, mas eu não posso. E você não pode por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu posso, mas eu não quero, tá? Eu posso, mas eu não quero. Então, diante de um caso concreto, por exemplo, que narrarem para vocês, façam essas perguntas, tá? Faça essa pergunta. O sujeito queria, tá? Mas não podia, ele está diante de uma tentativa, tá? É diante de tentativa. Então, circunstâncias alheias à sua vontade apareceram, mas esse sujeito, então, não conseguiu consumar o crime. E se ele podia, mas ele não queria, nós temos as hipóteses de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ótimo, gente. Então, feitas essas distinções, aqui sabendo disso, nós temos que saber também que isso é uma hipótese chamada de política criminal, e essa política criminal ela vai trazer um presente, né, para o indivíduo aqui, para o autor. É uma forma, então, de presenteá-lo, é uma forma de tratá-lo de uma forma mais branda, tá? Vai ser tratado esse sujeito de uma forma mais branda. Daqui a pouco eu explico para vocês como que esse sujeito vai ser tratado de uma forma mais branda. Quando eu falar das consequências aqui da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, eu vou dizer para vocês qual que é o tratamento criminal que essas pessoas vão receber, tá? Então, essa é uma questão que a gente trata daqui a pouquinho. Antes disso, eu preciso dizer para vocês que isso é uma causa, arrependimento eficaz e desistência voluntária, é chamado de causa de exclusão de tipicidade, né? Então, ela vai excluir a tipicidade. Gente, lembra quando nós estudamos teoria do crime? Na teoria do crime, então, nós aprendemos que o crime é um fato típico e ilícito, né? Isso para quem adota a teoria bipartida e com a ideia finalista da ação. Então, a teoria bipartida é a mais adotada e que foi adotada pelo Código Penal brasileiro, né? Que crime é um fato típico e ilícito. Lá na teoria tripartida, nós temos crime como fato típico, ilícito e culpável. Nós vimos que a partir, então, da teoria finalista da ação, a culpabilidade ela vai ser tratada como um mero elemento de reprovabilidade, né? Servindo, então, para a fixação da pena. Mas a culpabilidade ela não integrará mais o crime, porque culpável é o sujeito. Quem é culpado é o sujeito. Culpado não é o crime. Não existe crime culpável, existe sujeito culpável. Então, nós temos aqui o crime como sendo fato típico e ilícito. E eu estou dizendo para vocês aqui, pessoal, que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz exclui a tipicidade, tá? Exclui a tipicidade. Então, você está dizendo que esse fato ele vai deixar de ser típico, vai ocorrer a atipicidade? Não necessariamente ocorrerá a atipicidade total. Vai ocorrer o que é chamado de uma atipicidade parcial, tá? Ocorre uma atipicidade parcial ou uma atipicidade relativa. Nesses casos, pessoal, nós temos, então, aqui uma hipótese, né? Chegou mais um aluno. Nós temos uma hipótese de atipicidade relativa, porque o sujeito deixa, então, de praticar aquele delito que ele tinha, ele abandona aquele dolo
que ele tinha, e o artigo diz para nós, no artigo 15 aqui, que ele responde somente pelos atos já praticados. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. E eu vou dar exemplo com homicídio. Homicídio é sempre bom, né? Como diz a Jade, né? O professor de Direito Penal, ele só fala de morte. Olha só. Então, pensem na seguinte situação. Um sujeito atira no outro com a intenção de matar. Ele atira no outro com a intenção de matar. Ele quer matar. Então, ele tem um dolo inicial, que é o dolo de matar, também chamado de animus necandi, por alguns. Ele tem o dolo de matar, ele tem a vontade de matar. No entanto, após desferir o primeiro tiro, ele abandona essa ideia, tá? Ele abandona, ou porque ele desiste voluntariamente, ou porque ele presta socorro a essa vítima, levando ao hospital, e a vítima não morre. Então, o que acontece, gente? Ele abandonou aquela ideia inicial e ele abandonou aquele dolo inicial que era de matar, que era de tirar a vida do sujeito. Então, o que acontece? Vai ocorrer a atipicidade relativa, no sentido de que aquele fato deixou de ser uma tentativa de homicídio. Ele não é mais uma tentativa de homicídio. Por isso que eu digo para vocês que ele exclui a tipicidade. Qual é a tipicidade que ele exclui? De homicídio, de tentativa de homicídio. O fato vai ser atípico? Não. O fato não é atípico nesse caso. O que ele vai passar a ser? Ele passa a ser de lesões corporais, tá? Então, ele passa a ser de lesões corporais. Existe aqui uma hipótese, uma ideia de desclassificação do delito, onde eu tiro lá da tentativa do artigo 121 e passo para as lesões corporais. Então, quando eu digo, gente, guardem isso, por favor, e entendam que esse fato, ou que a ideia de desistência voluntária, arrependimento eficaz, ela exclui a tipicidade. Eu estou dizendo que aquele fato deixa de ser considerado o fato que, primeiramente, ele tinha intenção, que ele tinha o dolo, que era de matar. E isso passa, então, a ser um outro fato típico, passa a ser um outro crime, que aqui nós teremos o de lesões corporais, tá bom? Ele passa a ser de lesões corporais. Isso só confirma uma ideia que eu falo com vocês desde o primeiro dia de aula. Que o direito penal, o que ele pune é a vontade, tá? O direito penal, ele pune a vontade do sujeito. O direito penal, ele trabalha muito com a vontade do sujeito, tá? Ele vai trabalhar muito com a vontade do sujeito. Então, a vontade inicial era de matar, mas ele abandonou, então, aquela vontade de matar, e o que vai ser punido? Somente as lesões corporais que ele praticou, tá? Aqui vai entrar alguns requisitos que eu trato com você também, com vocês daqui a pouquinho. Até aqui. Ô, Bruno. Tá tudo bem, Jade? Fale. Ô, Bruno, nesse exemplo aí, se a vítima chegar a morrer. Se a vítima chegar a morrer, aí não houve a desistência voluntária. Não é que não houve, né? Na verdade, se for caso de arrependimento eficaz, ou esse arrependimento não foi eficaz. E se for caso de desistência voluntária, ele vai responder pelos atos praticados. A vítima morreu, né? Então ele vai praticar, ainda que ele desistiu, ele vai responder pelos atos praticados. Entendi. Que é a morte, né? Então o arrependimento tem que ser eficaz, né? Tem que chegar a salvar a vítima. Sim, o arrependimento ele tem que ser eficaz. Nós vamos ver que a eficácia é um dos requisitos aqui que nós temos. Então vamos lá, vamos em frente. Agora vamos falar especificamente da desistência voluntária, tá? A desistência voluntária. Então aqui na desistência voluntária, como o próprio nome já diz, nós temos a ideia que o agente, por um ato voluntário, ele desiste de prosseguir com a ação. Então ele, por um ato voluntário, ele desiste de prosseguir com a ação. Isso vai se assemelhar muito, gente, com a tentativa imperfeita lá que nós tratamos, ou inacabada, tá? Então, ela se assemelha com a tentativa imperfeita ou inacabada. Aí entra aquela ideia, né?
do posso, mas não quero. Quando o sujeito fala eu posso, mas não quero, é a desistência voluntária. Ou quando ele quer, mas não pode, nós temos uma hipótese de tentativa, uma tentativa imperfeita, uma tentativa inacabada, tá bom? Então, guardem isso primeiramente. Uma questão importante também é que eu tratei com vocês que existem os crimes comissivos, né? Os crimes comissivos são aquele que o sujeito pratica alguma ação para que o delito ocorra. Existem também os crimes omissivos, né? Os crimes omissivos. Os crimes omissivos são aquele que o sujeito deixa de fazer alguma coisa, que a lei penal pune o deixar de fazer. Então, por exemplo, na omissão de socorro, né? Então, omissão de socorro. Dá para nós falarmos em desistência voluntária na omissão de socorro? Existe possibilidade da desistência na voluntária na omissão de socorro? Existe. Então, imaginem a seguinte situação, tá? Que o sujeito, ele viu uma outra pessoa, ele passa por uma pessoa que está numa situação ali de dificuldade, tá? Então, imagine que o sujeito caiu, quebrou a cabeça ali na sua frente. E você poderia prestar socorro imediato a ele, ou então ligar para o socorro para vir socorrer. Você passa ali, olha e deixa aquele sujeito ali. Isso é crime, gente. Isso é crime. Crime do artigo 135 de omissão de socorro, que você poderia prestar socorro a esse sujeito, né? Então, com a omissão, o crime estaria consumado, né? Dá para você, nesse caso, aqui desistir? Dá. Dá para ocorrer a desistência voluntária. No entanto, quando eu falo de crimes omissivos, a desistência voluntária, ela somente ocorre se você desiste e presta socorro a esse sujeito, ou seja, você passa a ter uma conduta positiva. Primeiramente, então, você teve uma conduta negativa, que foi de se omitir, foi de não prestar socorro. Mas daqui a pouco você coloca a mão na cabeça, você fala, pô, vou desistir disso, né? Então, você pratica uma ação positiva, tá? Você pratica uma ação positiva. Nesse caso, então, vai haver a desistência voluntária. Isso aí é muito, cai em concurso, cai em provas da OAB, é muito pegadinha isso. Estão falando da possibilidade da desistência voluntária em crimes aqui omissivos. Existe a possibilidade? Sim, existe a possibilidade. No entanto, requer que aquele sujeito que se omitiu, ele passe a ter uma conduta positiva, que será de prestar socorro àquele sujeito. Ótimo. O que não cabe, pessoal? Não cabe desistência voluntária nos crimes chamados de unissubsistentes, tá? Quando nós tratamos da classificação dos crimes, lá também, eu passei para vocês o que é o unissubsistente. Crime unissubsistente, gente, é aquele crime que se aperfeiçoa com uma única conduta, tá? Então, o crime se aperfeiçoa com uma única conduta, tá? Também eles vão se aproximar ali dos crimes de mera conduta. Olha só, o crime de injúria, por exemplo, o crime de injúria, injuriar alguém. Não tem como o sujeito se arrepender. Não tem como o sujeito ele desistir da prática desse crime, porque se ele praticou, está praticado, né? Então, imagine que você não goste da minha aula, por exemplo, e sai falando para esse professor é um chato, né? Eu acho que esse professor até é um viado. Quando você me chama de viado, por exemplo, você está ofendendo a minha honra, né? Mas eu já disse várias vezes, eu pouco me importo, né? Se me chamam disso ou não. No entanto, você está ofendendo a minha honra, praticando o crime do artigo 140 do Código Penal. Como é que você desiste? Uma vez que a palavra saiu da boca, ela não volta atrás, né? Então existe até um ditado, né, que a flecha lançada e a palavra falada, elas não voltam atrás. Então os crimes unissubsistentes, ou seja, aqueles crimes que eles se aperfeiçoam, aqueles crimes que são praticados com uma única ação, não existe qualquer tipo de possibilidade, tá? Não existe qualquer tipo de possibilidade de haver, aqui nesse caso, desistência voluntária ou mesmo
arrependimento eficaz, tá? Não existe, então, a possibilidade de haver desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Ótimo. E a ideia aqui de arrependimento, então, eficaz? A ideia de quando que vai ocorrer o arrependimento eficaz? É quando o sujeito, ele pratica todos os atos necessários para a prática do delito, no entanto, ele toma as providências para que o resultado não se consume. Ele toma as providências para que o resultado não se consuma. Então, imagine que esse sujeito aí, o autor de um crime de homicídio, ele disparou 6 vezes contra a vítima, tá? Descarregou o revólver lá contra a vítima. No entanto, depois que ele fez isso, ele socorreu a vítima, ele mesmo pega a vítima, enfia no seu carro e leva para o hospital. Então, ele toma as providências para que o resultado não se consume, tá? Ele toma as providências para que o resultado não se consume. Aqui, gente, tomem cuidado também, porque o arrependimento eficaz, ele tem um ponto em comum com a tentativa perfeita ou acabada, tá? Mas ele é diferente da tentativa imperfeita ou acabada, tá bom? Ele é diferente, então, da tentativa perfeita ou acabada. Lembra lá da tentativa perfeita ou acabada, ou também chamado como crime incruento? É quando o sujeito, então, ele pratica todos os atos necessários para a prática do delito, mas por circunstâncias ali, a sua vontade, esse delito não acontece, tá? Aqui ele também, ele pratica todos os atos necessários para a prática do delito. Então ele tem lá o 38 com 6 balas e ele descarrega esse revólver no sujeito. Mas após fazer isso, ele se arrepende, toma providências para que o resultado não venha a acontecer. Pessoal, uma coisa muito importante aqui, quando eu falo do arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, ele somente é possível nos crimes materiais. Ele somente é possível nos crimes materiais. Olha só, vou relembrar aqui rapidinho para vocês a classificação dos crimes aqui. Crimes materiais, crimes formais e crimes de mera conduta, tá? Então, crimes materiais são aqueles crimes que exigem um resultado naturalístico, né? Um homicídio, qual o resultado que é? A morte do sujeito. Crimes formais são aqueles crimes que pode existir um resultado, no entanto, não é necessário a existência desse resultado. Um exemplo que eu já dei para vocês, aí, é extorsão mediante sequestro. Então, quando o sujeito sequestra a outra com a finalidade de extorquí-la, o crime já está aperfeiçoado. Pode ter um resultado? Pode. Que resultado que é esse? Que a extorsão tenha efeito e alguém pague o valor que esse sujeito está querendo. Mas é necessário esse resultado? Não, não é necessário esse resultado. E, por fim, os crimes de mera conduta, né? É um exemplo aqui da injúria do sujeito. O nome já diz, mera conduta. Uma mera conduta já aperfeiçoa o crime. E quando eu digo para vocês em arrependimento eficaz, eu estou dizendo, então, que esse crime só é possível nos crimes, ou esse crime, essa possibilidade de arrependimento eficaz, só é possível nos crimes materiais. Por que somente nos crimes materiais? Porque o artigo 15 diz assim, impede que o resultado se produza. Qual que é o crime que tem resultado? É crime material. É crime material que tem resultado. O crime formal tem resultado? Ele pode ter resultado, mas não se exige. Crime de mera conduta tem resultado? Não, crime de mera conduta não tem resultado. Então, quando eu falo de arrependimento eficaz, somente em crime material, que existe uma matéria, que existe uma alteração, existe uma mudança no mundo exterior. Então, eu impeço que esse resultado, que essa mudança no mundo exterior, ela se produza. Eu me arrependo eficazmente, tá? Então eu disparo um tiro contra o sujeito, mas antes desse sujeito morrer, eu socorro, levo até o hospital e esse sujeito ele tem a vida salva. Olha só, o que aconteceu? Eu impedi que um resultado material ele acontecesse, tá? Eu impedi que esse resultado material
acontecesse. Olha, gente, quando eu falo aqui em arrependimento eficaz, nós temos alguns requisitos. Na verdade, são 2 requisitos que existem para que exista o arrependimento eficaz. O primeiro requisito que existe aí para que ocorra o arrependimento eficaz é a voluntariedade. Esse arrependimento tem que ser voluntário, tá? Tem que ser voluntário. Ou seja, por vontade própria, o sujeito se arrepende. Isso quer dizer que ele não pode se arrepender, em tese, porque houve uma coação ali, essa coação seja física ou moral, tá? Isso não pode acontecer. Se não houver voluntariedade, não há que se falar em arrependimento. Não há que se falar em arrependimento. Então, o arrependimento ele tem que ser voluntário, pessoal. Ele tem que ser voluntário. Isso quer dizer que ele não pode sofrer coação, quer seja física ou quer seja moral. Então, imagine que o sujeito, um outro sujeito, chegue e coloque a arma na cabeça desse cara que disparou um tiro e fala, agora você vai socorrer a vítima, senão eu te mato. Existe voluntariedade nesse caso? Não, não existe voluntariedade. Não há que se falar em voluntariedade. Se não houver voluntariedade, não há que se falar em arrependimento eficaz. E o segundo requisito aqui, gente, é que exista eficácia, tá? Exista, então, eficácia. Tem que ser eficaz esse arrependimento, tá? Então, o arrependimento ele tem que ser eficaz. O que quer dizer ser eficaz? É que o sujeito ele impede que o resultado ocorra, ele impede que o resultado se aperfeiçoe, né? Então alguém perguntou aí, se o sujeito vem a morrer, se o sujeito vem a morrer, esse arrependimento ele não foi eficaz. Se o arrependimento não foi eficaz, não se aplica a esse instituto aqui do arrependimento eficaz. Então, ele exige esses 2 requisitos, tá? Os 2 requisitos devem estar presentes juntos, cumulativamente. É que seja voluntário, que exista a voluntariedade e que exista a eficácia, tá? Exista a eficácia. Se não for eficaz, então, o sujeito vai responder pelo delito. Ele vai ter direito aqui a uma atenuante. Tá? Eu vou falar por cima para vocês, porque não é matéria de nós estudarmos, para nós estudarmos agora. Ele vai ter direito, então, a uma atenuante, chamada de atenuante genérica. Está lá no artigo 65, inciso 3, a linha B, primeira parte do Código Penal. Eu vou ler para vocês só, mas não se preocupem com isso nesse momento, que será estudado mais à frente. Vou abrir aqui o artigo 65 para vocês. Artigo 65, então, ele está tratando das circunstâncias atenuantes, tá? E o inciso 3, ele está dizendo assim, ter o agente, aí a linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Vejam só, nesse caso aqui, esse sujeito vai ter direito ao instituto do arrependimento eficaz do artigo 15 que nós estamos tratando? Não, não vai ter, porque o arrependimento não foi eficaz, não foi possível salvar a vida desse sujeito, mas ele vai ter direito aqui a uma pequena diminuição da pena, que o juiz vai analisar isso lá quando ele for aplicar essa penalidade, por conta da atenuante chamada de atenuante genérica, que está no artigo 65, então, inciso 3, a linha B, a primeira parte aí, tá bom? Quais são os efeitos, gente, do arrependimento eficaz? Ele não responde pelo seu dolo inicial. Então, ele não vai responder pelo seu dolo inicial. Ele não vai responder por sua vontade inicial. Ele vai responder o quê? Só pelas ações praticadas, tá? Então, ele responde só pelas ações já praticadas. Olha só, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um outro exemplo com homicídio, para a alegria
de vocês. O sujeito, então, atira contra o outro, acerta o ombro desse sujeito. Ele cai, tá? Ele cai lá. O autor, o que ele faz? Ele pega esse sujeito, enfia dentro do carro e leva até o hospital. Chega lá no hospital, o médico trata, consegue tirar lá o projétil com facilidade, e no final da tarde o sujeito já vai embora para casa dele. Já vai embora, já está em casa, pronto para outra, né? Ele vai responder pelo quê nessa situação? Ele responde por tentativa de homicídio? Não, o artigo 15 está dizendo que ele responde somente pelos atos praticados. Ele vai responder pelo quê, gente? Ele vai responder por lesões corporais, lá do artigo 129, tá? Então, ele responde somente por lesões corporais, tá ótimo? Ele só vai responder pelas lesões corporais já praticadas. A Jade tá falando que o sujeito aqui atira muito mal, se fosse ela, derrubava mesmo o caboclo, né? Então, nós temos aí essa possibilidade, tá? Nós temos essas duas possibilidades. Então, desistência voluntária, né? E aí, como a desistência voluntária, nós temos como requisito que o sujeito ele desiste de praticar o crime, ele desiste de continuar no crime e tem que também ser voluntário, tem que ser voluntário. E o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz também tem que ser voluntário e que o arrependimento desse sujeito seja eficaz. São os dois requisitos que nós temos aqui, voluntariedade e eficácia, tá? Nesses casos, então, ele somente responderá pelos atos já praticados. Então, volta a dizer. E se ele ameaçar com a faca, professor, assim, ir pra cima, não acertar, ele tá cometendo um crime, né? Então, daí tem o que a gente vai ter que analisar, né? O dolo inicial dele era de matar. Então, vamos lá. Vamos pegar o seu exemplo, Newton. Então, o sujeito, ele pegou a faca, tirou a faca e partiu para cima do outro. Ele deu alguns golpes, mas não acertou. Por que ele não acertou? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Vamos lá, vamos imaginar. Se ele, após ter desferido esses golpes de faca, ele desiste, tá? Ele desiste dos seus atos, ele fala, não vou mais matar esse cara, não. Ele vira as costas, enfia a faca lá na cintura e vai embora. Ele desiste dos seus atos. Existiu aqui o quê? Uma desistência voluntária, tá? Então, existiu uma desistência voluntária. Que ato que ele pode ter praticado aqui no máximo? No máximo, no seu exemplo que você deu, ele praticou um crime de ameaça. No máximo, tá? Tentativa de homicídio. Não vai haver tentativa de homicídio porque ele desistiu, né? Então, o que eu disse para vocês lá no começo, que vai haver uma atipicidade, exclui a atipicidade. A desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ela exclui a atipicidade. Em outras palavras, ele exclui aquele dolo inicial daquele sujeito. Ele vai excluir o dolo inicial desse sujeito, tá? Então, nós não falamos mais em tentativa de homicídio. Nós vamos falar em atipicidade. Existe a atipicidade do fato. Ô Newton, então ela é incompatível, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, ele é incompatível com aquele dolo inicial do sujeito. Nós vamos ter uma alteração, aqui nós vamos ter uma mudança da tipicidade. Ficou claro, Newton? Ficou, professor, entendi. Tá, obrigado. Beleza, então não existe, não se fala mais em tentativa de homicídio nesse caso, não. Porque ou ele desiste ou ele se arrepende nessa situação, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Essas duas hipóteses aqui, quer seja de desistência voluntária e de arrependimento, elas são totalmente incompatíveis, gente, com crimes culposos, tá? Essa também é uma pergunta muito feita, pegadinha aí, se pode haver desistência voluntária ou arrependimento eficaz em crimes culposos. Não pode. E por que não pode? Porque os crimes culposos eu nunca quero o resultado, né? Eu nunca quero o resultado. Crime culposo,
geralmente aí ele é um acidente no percurso. O sujeito ele não quer o resultado, né? Não existe a vontade nos crimes culposos. Então, é incompatível desistência voluntária e arrependimento posterior com crimes culposos. Não existe essa possibilidade, tá? Não vai existir essas possibilidades. Outra questão aqui para nós, vamos ver o que a gente tem que falar a respeito. Acho que era isso, dos crimes, então, dos crimes do arrependimento eficaz e a desistência voluntária, era essas as questões, né? Só se lembre, então, que o sujeito ele sempre vai responder aqui pelos atos já praticados, tá? Ele sempre vai responder pelos atos já praticados. Vou dar outro exemplo aqui. Vocês não falam que eu só fico no homicídio, né? Fico falando de homicídio. Vamos pensar num crime de furto, numa ideia de furto aqui. O sujeito, então ele ingressa na residência da outra pessoa para furtar alguns objetos. No entanto, antes de subtrair qualquer coisa, ele deixa de realizar esse crime, ele sai da casa da pessoa e não pratica o furto. O que vai acontecer aqui? Ele vai responder por tentativa de furto? Não, não vai. Por quê? Porque ele desistiu de praticar esse crime. No entanto, ele ingressou aqui. Ele ingressou na residência de uma pessoa sem autorização. Ele responde por algum crime? Responde. Ele responde pelo crime de invasão de domicílio, tá? Ele responde pelo crime de invasão de domicílio. Então, voltem aí e pensem e guardem isso, por favor. O sujeito, ele já responde pelos crimes menores já praticado para atingir aquele crime maior que ele queria, tá? Então, não existe o crime de furto, mas vai existir o crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio, ele vai ocorrer. Então, são esses dois institutos, gente, que nós temos aí no artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Se não houver nenhuma dúvida, nós passamos para o próximo instituto, que está no artigo 16, que ele vai tratar do arrependimento posterior, tá? Então, o artigo 16 trata do arrependimento posterior. Lerei para vocês aqui o artigo 16. Se tiver alguma dúvida, podem mandar aí quanto à desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha só, o artigo 16, então, vai tratar de um arrependimento chamado de arrependimento posterior. E a gente vai ver que o arrependimento posterior não se confunde com o arrependimento eficaz. Tá? Os nomes já os diferenciam. Um é eficaz, é antes do resultado acontecer. O outro é posterior, o resultado já aconteceu. E existem outros requisitos aqui também. Então, vamos lá. Artigo 16 diz assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, tá? Então, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Olha só, nós vimos no arrependimento, então, nós vimos no arrependimento eficaz que exclui a tipicidade. Aquele fato, ele deixa de ser típico, né? Aqui, quando nós falamos do arrependimento posterior, o crime já aconteceu. Então, não existe a exclusão da tipicidade. O que acontece aqui, pessoal, é uma causa, tá, obrigatória de diminuição de pena. Aqui o crime já se consumou e nós teremos uma causa obrigatória de diminuição de pena, onde o juiz ele deve diminuir a pena de 1 a 2/3, tá? De 1 a 2/3. Isso é uma questão importante. A segunda questão importante, gente, é que o instituto aqui do arrependimento posterior, ele é compatível com os crimes patrimoniais
tá? Então, são com os crimes patrimoniais, ou então com outros delitos que ele apresente uma índole patrimonial. Quais são os crimes patrimoniais? Os crimes patrimoniais, eles estão lá a partir do artigo 155 do Código Penal. São todos crimes patrimoniais, ou seja, eles são crimes contra o patrimônio. Então, oi? 155. Então, vai do 155 até o artigo 180, tá? Então, do 155 até o 180, nós temos os crimes patrimoniais. Ou seja, são crimes contra o patrimônio, né? E aqueles crimes que têm índole patrimonial? Vejam só, vou dar um exemplo para vocês aqui. Um crime de injúria, por exemplo. Vocês podem falar, pô, mas o crime de injúria ofende a dignidade do sujeito, é um crime contra a honra, é verdade. Mas ele também possui aqui índole patrimonial. Em que sentido? Que se eu entrar com a pessoa que me xinga, por exemplo, de viado, de corno, de qualquer outra coisa aí, se eu entrar com uma ação civil contra essa pessoa, eu, muito provavelmente, vou receber uma indenização por danos morais. Então, ele é um crime patrimonial? Não, ele não é um crime patrimonial. Mas ele tem índole patrimonial? Sim, ele tem índole patrimonial. Então, vejam, pessoal, esses crimes, volto a dizer, o arrependimento posterior, aqui ele é possível nos crimes patrimoniais e nos crimes que possuem uma índole patrimonial, tá? Ou seja, ele envolve aqui dinheiro, porque existe uma necessidade da possibilidade da reparação do dano. E reparação do dano, quando nós pensamos em reparação do dano, nós estamos pensando aqui em valores, então nós estamos falando em patrimônio. Quais são os requisitos aqui do arrependimento posterior? O primeiro requisito que nós temos, gente, é da natureza do delito, tá? A natureza do delito. O que eu estou falando de natureza do delito? Olha só, vamos voltar no artigo 16 aqui. E diz assim, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, quando eu estou falando de natureza do delito, eu estou dizendo que esses crimes praticados para que ele goze desse benefício da diminuição da pena não pode ser um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Se o crime foi praticado com violência, se a ideia, se o problema que trouxeram para vocês, se a questão que trouxer para vocês, já falar que foi um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, você pode com certeza dizer que não existe possibilidade de arrependimento posterior, porque violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com arrependimento posterior. Então, o primeiro requisito que nós temos é a natureza do delito. Não pode ter violência e não pode ter grave ameaça à pessoa. O segundo requisito que nós temos aí é a reparação do dano ou a restituição da coisa. Então, o dano deve ser reparado ou a coisa restituída. Então, vamos pensar aqui num crime de furto, né? Então, vamos pensar num crime de furto. O sujeito subtrai o carro do outro. Ele subtraiu o carro daquela pessoa, tá? O que o ladrão aí faz, né? O criminoso ele faz? Ele restitui o carro. Ou se não houver meio de restituir o carro, ele repara o dano. Repara o dano com o quê? Com dinheiro. Ele repara financeiramente esse dano, tá? Então, financeiramente, ele vai reparar esse dano. Então, restitui a coisa ou repara o dano financeiramente. São essas duas possibilidades. Então, a reparação do dano, como que ele repara o dano? Financeiramente, dando dinheiro, pagando. Ou ele restitui a coisa. Ele furtou o veículo do outro, ele restitui esse veículo. Quando eu falo aqui, pessoal, na reparação do dano ou na restituição da coisa, existem também nessa segunda possibilidade 3 outros sub-requisitos, tá? Primeiro, que a reparação desse dano ou a restituição da coisa, ela deve ser também voluntária, tá? Então, ela deve ser voluntária. O sujeito não pode ser coagido a reparar o dano ou restituir a coisa. Então, tem que ser voluntário, tá bom? Então, imaginem só a seguinte situação aqui.
o sujeito furtou a motocicleta de uma outra pessoa, tá? Ele furtou a motocicleta de uma pessoa e vendeu essa motocicleta. A polícia, tendo notícia disso, foi lá, apreendeu a motocicleta e restituiu essa motocicleta ao seu dono. Podemos falar em arrependimento posterior aqui? Não. Não existe qualquer tipo de arrependimento posterior. Mas a motocicleta não voltou para o seu dono? Voltou para o seu dono. Mas ela voltou por vontade do autor do delito? Não, não foi por vontade do autor do delito. Então, ela não foi voluntária e não preenche esse segundo subrequisito aqui, que é de ser pessoal, tá? Então, a restituição do bem. Então, a restituição do bem ou a reparação do dano, ela deve ser pessoal. Em outras palavras, o próprio criminoso deve fazer isso. O próprio sujeito ativo do delito deve fazer isso. Restituir, então, a coisa ou reparar o dano. Em algumas hipóteses, tá, excepcionais, pode ser por uma terceira pessoa. Então, o sujeito está lá internado. Ele não pode restituir a coisa ou reparar o dano. Então, uma terceira pessoa pode fazer por ele. Esse sujeito está preso. Ele não pode reparar o dano ou restituir a coisa. Uma terceira pessoa pode fazer por ele. Mas a ideia aqui, gente, então, é que seja pessoal, tá? Tem que ser pessoal. E um terceiro requisito, olha só, esse é um requisito também que a doutrina traz, mas a jurisprudência vai divergir dele aqui, que é que essa reparação ela seja integral, tá? Então, que a reparação seja integral. Então, se o sujeito furtou um veículo que valia 40 mil reais, tá? Se ele não for devolver o bem, ele tem que reparar esse dano. Como é que ele vai reparar esse dano? Pagando 40 mil reais. Paga-se os 40 mil reais, né? Essa é a oposição doutrinária. No entanto, a jurisprudência já divergiu disso, se vocês quiserem anotar aí, até o habeas corpus, tá? O HC 98658, então HC 98658, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, o STF já decidiu que essa reparação aqui não precisa ser integral. O STF entendeu que essa reparação pode ser parcial. Então, nessa ideia aí do furto de um veículo que valia 40 mil reais, se o sujeito restituir 20 mil reais, por exemplo, o STF entende que houve o arrependimento posterior. Então, o STF, ele admite essa reparação parcial. O que isso vai influenciar? Vai influenciar, então, na quantidade de pena que o juiz vai aplicar ao sujeito, tá? Então, ao invés do juiz reduzir no máximo, lá 2/3 seria, quando a reparação do dano for parcial, o juiz não aplica a diminuição da pena no máximo de 2/3, ele aplica uma diminuição mínima, que é de 1/3, tá? Então, volto a dizer, o STF já decidiu nesse sentido. Se quiserem depois darem uma olhada lá nesse acórdão, é fácil de encontrar, só você digitar no Google o número do HC que vai aparecer lá para você. Então, nós temos dois primeiros requisitos, né, que nós vimos aqui, a natureza do delito, que não pode haver violência ou grave ameaça contra a pessoa, o segundo, que tem que ser voluntária, né, e deve ser a reparação do dano, e o segundo, que é voluntária, a voluntariedade, e por fim, tem que haver um limite, chamado de limite temporal. Qual que é esse limite temporal? É que o sujeito ele deve restituir o bem ou reparar o valor até o recebimento da denúncia. É isso, então, que o artigo 16 está dizendo para nós. Deve ser até o recebimento da denúncia. Se ocorrer após o recebimento da denúncia, esse sujeito não fará jus ao arrependimento posterior, aqui essa diminuição de pena. O que pode ocorrer só é uma causa de diminuição de pena diante de uma atenuante genérica, que está lá no artigo 65, que nós já lemos, tá? Então, antes do recebimento da denúncia, para que esteja presente o instituto do arrependimento posterior, a reparação do dano, a devolução do bem, deve ser anterior ao recebimento da denúncia, tá joia? Outra questão importante aqui, gente,
após nós virmos os requisitos, é que em caso de crimes praticados em concurso de agentes, tá? Então, crimes praticados em concurso de agentes, vai haver a comunicabilidade aqui do arrependimento posterior para todos os criminosos. Que negócio é esse, Bruno, que você está falando? Eu estou falando de um furto. Vamos pensar nesse furto de novo. 2 pessoas furtaram uma motocicleta. E elas sumiram com essa motocicleta, venderam essa motocicleta. Né? A motocicleta valia quanto? R$ 10.000. R$ 10.000. Um dos agentes vem e devolve ali, ressarce o dano, paga os R$ 10.000. Ele pagou sozinho, do bolso dele, foi no banco, fez um empréstimo no nome dele e pagou sozinho. O que eu estou dizendo quando eu digo que existe a comunicabilidade do arrependimento, então? É que se comunica para o outro agente lá que não quis fazer esse pagamento, que não fez esse pagamento. Então, aproveita a ambos, tá? O arrependimento posterior, em casos, então, de crimes praticados em concurso de agentes, se houver o arrependimento posterior de um dos agentes, e esse agente restituir o bem ou ressarcir o dano, vai ser aproveitado a todos, tá? Então, o que pagou, aproveita ele, o que não pagou, o que não fez o ressarcimento do dano, também foi realizado para ele, tá? Também aproveita-se a ele. Bom, eu disse para vocês, gente, que essa pena, ela será diminuída de 1 a 2/3, tá? Então, ela será diminuída de 1 a 2/3. Qual que é o critério? Como é que faz? O juiz diminui 1/3 ou o juiz diminui 2/3, tá? A doutrina diz assim, como é que o juiz vai fazer isso? O juiz, ele deve verificar aqui o tempo, tá? Ele deveria verificar o tempo, ou seja, quanto mais rápido for o arrependimento do sujeito, maior é a diminuição de pena, mais o juiz diminui a pena. Então, quanto mais rápido, e um outro critério seria quanto mais verdadeiro for o arrependimento. É um critério muito subjetivo, esse segundo, né? Verdadeiro. Como é que a gente vai julgar se ele é verdadeiro ou não? Então, seriam esses 2 critérios. Quanto mais rápido e quanto mais verdadeiro, tá? Então, o sujeito furtou hoje. Ele furtou hoje, tá bom? Foi ali, o sujeito, no meio do inquérito, depois de 3 dias do furto, ele veio e restituiu o bem. Então, houve uma agilidade? Houve. E ele demonstrou que ele estava arrependido mesmo, que aquele arrependimento foi verdadeiro. Então, a doutrina diz assim, quanto mais rápido, porque a lei não fala se aplica 1/3 ou 2/3, tá? Então, ela trouxe esses critérios, a doutrina. Quanto mais rápido e mais verdadeiro, maior a diminuição da pena. No entanto, gente, como o STF já admitiu aqui a possibilidade da restituição parcial ou então do ressarcimento parcial, criou-se esse critério. Aqui, quanto maior for o ressarcimento, maior é a diminuição da pena. Quanto menor for o ressarcimento, menor é a diminuição da pena, tá? Então, vamos pensar nesse caso da motocicleta, que eu dei para vocês, que valia R$ 10.000. Se o sujeito ressarcir os R$ 10.000, ele faz jus a uma diminuição de 2/3, o total, diminui a pena de 2/3. E agora, se ele ressarcir aqui, por exemplo, só R$ 5.000, a metade, a pena dele deve ser reduzida de uma forma menor também, tá? Então, nós temos esse critério doutrinário, que o critério doutrinário ele acaba perdendo um pouco de sentido frente a essas decisões do STF, tá bom? Frente às decisões do STF. Agora, vocês poderiam me perguntar também, e se a vítima ela se recusasse o ressarcimento ou receber o bem novamente? A vítima fala, eu não, roubaram meu carro? Roubaram não, porque roubo inclui violência ou grave ameaça, não pode, no roubo não pode. Furtaram meu carro, por exemplo, o sujeito fala, mas furtaram meu carro, o sujeito ficou aí 15 dias andando com o meu carro, vou saber lá o que ele fez com o meu carro, eu não quero mais saber desse carro, não quero, não aceito a restituição do bem. Nada interfere para a aplicação do arrependimento
posterior, tá? Então, a vítima aceitando ou não, o aceite da vítima não interfere para o arrependimento posterior. A vítima não precisa aceitar. Nesse caso, o que o sujeito faz? Ele leva lá na delegacia o bem, né? Fala, estou apresentando esse bem, deixa o bem aqui, e posteriormente o delegado de polícia, ele vai fazer a devolução, o delegado de polícia vai fazer a restituição do bem. Então, pessoal, a vítima, a vontade da vítima em querer receber o bem de volta, ou ela querer ser ressarcida ou não, em nada atrapalha aqui o sujeito quando ela não quer. Ele vai ser beneficiado de qualquer jeito com o arrependimento posterior. Beleza, gente? Tudo bem com esses 3 institutos aí? Arrependimento, então, eficaz, desistência voluntária e arrependimento posterior. Alguma dúvida? Não? Tá tudo tranquilo. Dúvida, Jade? Com o STF. Eu acho que o STF tem que acabar. A Jade só tá brava com o STF. Nossa, que não serve para nada. Dúvidas, não dúvidas?